hoje, irmãos, é digno pelo sangue de Jesus. Diga para o seu vizinho, você é digno por causa do sangue de Jesus. Na verdade, essa palavra eu já preguei ela aqui há uns 2 anos atrás, e ela é uma palavra baseada numa outra palavra do pastor Eibe, cujo título é a justiça de Cristo. Por que eu vou pregá-la outra vez? Porque ela é fundamental, ela é uma verdade que você precisa se lembrar, não de vez em quando, mas todo dia. Porque isso faz toda a diferença quando você sabe quem você é. Quando você sabe que você não precisa mais viver acabrunhado. Você já ouviu essa palavra? Você não precisa mais viver um sentimento de inferioridade. Você já foi liberto em nome de Jesus. Crentes em Jesus Cristo precisam ser libertos e viver como libertos. Quem entendeu isso, recebe, diga amém. Pergunta, irmãos, por que tantos cristãos ainda vivem com esse complexo de inferioridade? Por que tanta gente vive debaixo dessa nuvem, né, de opressão? A nuvem é um sentimento, irmãos. Quantas pessoas hoje estão vivendo assim, com esse sentimento de inadequação? Parece que estão vivendo com essa nuvem de incapacidade, né? Pensando que não estão agradando, pensando que eles se sentem como se estivessem pecando, do tipo, alguma coisa eu acho que está errada. O que está errado? Eu não sei quantos vocês já viveram assim, ou conhecem gente assim, mas isso é menos comum, mais comum do que você imagina. Esse tipo de coração, de entendimento. Amados, tem crente que acha que a sua oração não vai ser respondida porque ele está sem crédito no celular celestial. Já viu isso? Faz uma oração, pai, meu crédito acabou. Eu ligo para lá, o crédito é insuficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes da gente prosseguir. Se existe alguma bênção no céu, essa bênção foi destinada a você. Se existe alguma coisa que Deus preparou para os seus filhos, essas coisas são para mim e para você. Diga para o seu vizinho, as bênçãos do céu são para você. Se você orar, Deus vai te responder. É por isso que nós precisamos, irmãos, investigar o que a Bíblia diz. O que você está investigando nesses últimos dias? Com o que você tem gasto tempo? Irmãos, cada vez mais, eu estava essa semana conversando com os amigos, e dentro da roda dos amigos que eu estava ali, todos eles concordaram comigo numa coisa. Quantos de vocês, o que vocês fazem? Qual a última coisa que você faz antes de fechar os olhos, antes de dormir? Pastor, eu faço uma oração, agradecendo a Deus o dia. Glória a Deus. O que você faz? Fecha os olhos. A maioria faz, sabe o quê? Olha a última mensagem que tem. E qual é a primeira coisa que você faz depois de abrir os olhos de manhã? Correr para o celular e ver qual é a última mensagem. Irmãos, o nome disso é celulite. Celulite aguda. Você gosta de celulite? Quem gosta de celulite aqui? Diga, está amarrado, vai de reto, sai dela e não entra em mim. Mas é isso, irmãos, que nós estamos vendo. Porque nós não investigamos mais, não gastamos tempo com a Bíblia, não gastamos tempo com o celular, gastamos tempo curtindo. Irmãos, esses dias eu vi um negócio, eu estou até introduzindo numa mensagem, uma parte disso que eu vi, essa ideia, né? Nós estamos hoje produzindo cada vez mais, como é que é o nome a expressão pedintes, como é que é? Esqueci agora. É uma doença que está se desenvolvendo, uma doença nova, tá? É nova. Mas é assim, é alguém que está assim, desesperadamente necessitado de um like. O que é o like? Quantas curtições tu tem aí? Quantas? Eu já tenho 150. A minha já passou de você. O pessoal que está aí produzindo as coisas, bota na rede e fica esperando. Quantas? Meu irmão, tem uns que é uns fracassos, né?
são pedintes do like. São mendigos do like. Eles estão mendigando que alguém, por favor, me curta. Por favor, alguém note o que eu fiz. Por favor, alguém veja o que eu fiz. Irmãos, nós precisamos investigar o que a Bíblia diz a respeito da eternidade. Eu queria chamar a sua atenção primeiro. Lembre-se que o nosso tema de hoje é digno pelo sangue de Jesus. Tiago 5,16, um dos versículos que eu mais gosto, diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quero me deter nessa última frase. A oração de um justo, diga comigo, é poderosa e eficaz. Quantos justos tem aqui? Você é justo porque Deus te justificou em Cristo Jesus. A sua, portanto, oração é poderosa e eficaz. Diga, a minha oração é poderosa e eficaz. Quando alguém é justo, o que ele ora vai acontecer. Mas só 4 améns? Vou dizer de novo. Quando eu oro, as coisas vão acontecer. Quando você ora, as coisas vão acontecer. Mas tem gente que está dizendo assim, não, já que eu não sou justo, eu não vou orar não, porque meu crédito acabou. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque aconteceu no Calvário uma grande troca. Qual foi a troca que aconteceu no Calvário? O lugar que era seu e que era meu, Jesus tirou a gente de lá e se ofereceu como um cordeiro puro, santo, sem mácula, cujo sacrifício foi aceito por Deus para sempre. Eu não preciso mais fazer penitência, irmão, eu não preciso mais subir 365 degraus esfolando os joelhos. Porque Jesus já se esfolou todo por mim e por você, de uma vez por todas. 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, irmãos, não só tomou o meu pecado, não só pagou a minha culpa, ele se tornou pecado por mim e por você. A morte de Jesus, é por isso que dizemos que a morte de Jesus foi substitutiva. Ele tomou o meu e o seu lugar. Quando ele morreu na cruz, ele não somente tomou os meus pecados, mas ele também levou o poder que a minha natureza pecaminosa tinha sobre mim. Porque agora eu não sou mais escravo de uma natureza pecaminosa, eu agora sou controlado pelo Espírito Santo. E todos nós que somos controlados pelo Espírito Santo, todos nós que já nascemos de novo, nós podemos vencer o pecado. Quem vai dizer amém? Amém. Quando Jesus estava falando com Nicodemos sobre nascer de novo, Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 14, ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, é curioso que Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto e ele não mandou levantar um cordeiro de bronze. Por quê? Se aquilo representava Jesus, por que Moisés levantou uma serpente e não um cordeiro? Porque Jesus não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por quê? Porque Jesus se tornou pecado por mim e por você. A serpente significa pecado. A serpente significa Satanás. Jesus tomou a maldição que estava sobre mim, se tornou maldição. E sabe quando isso aconteceu na sua vida e na minha? No dia em que você nasceu de novo. Nicodemos chegou todo cheio de pompa, era um mestre da lei conhecido, cheio de títulos. Eram os PhD da época. Ele chegou todo escondido de noite. Ele não tinha coragem de consultar Jesus de dia. Foi de noite, escondido. Né? Chegou lá e falou: bom, ô mestre. E quis botar Jesus assim, né? Naquelas coisas, né? Começa aquela história assim, né? Muito rebuscada. Jesus não entra na dele e fala: escuta, Nicodemos, se você não nascer de novo, ó, já era. Mas como nascer de novo? Jesus ainda dá aquela... Mas Jesus é cheio de humor, gente, eu gosto disso. Jesus fala: mas Nicodemo, tu é mestre em Israel, tu não sabe disso. Eu tenho que explicar de novo. Ó. Ele começa a explicar a Nicodemos: irmãos,
Ele não sabia que Jesus tornaria a própria justiça de Deus. Sabe, as pessoas não oram pelos enfermos, as pessoas muitas vezes não oram crendo que vão receber, porque ainda não entenderam essa realidade que aconteceu na cruz do Calvário um dia. Jesus se tornou maldição por mim e por você. E por causa disso, as pessoas não estão reinando hoje. Jesus chamou você para reinar, meu irmão. Jesus chamou você para governar com Ele. Você quer saber por quê? Vou lhe provar. Romanos 5,17. Olha o que diz. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, Adão está se referindo a ele. Muito mais aqueles que, diga comigo, vamos dizer todo mundo junto, que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, farão o quê? Farão o quê? Pausa. Você não pode ler essa próxima frase, essa próxima palavra, sem entender o que você está falando. Uma das atividades principais de Satanás é esconder a verdade de Deus. Próxima palavra está dizendo o quê? Reinarão quando? Pausa. Reinarão depois da morte. Quando forem para o céu. Quando eles forem transportados para o outro reino. Quando? O que isso significa? Que você vai reinar quando? E por que você vive que nem um mendigo? Por que você vive que nem alguém que não tem nada, não pode nada, não sabe nada? É indigno, não ora porque Deus não ouve? Olha, vamos ler de novo. Isso aqui tem que entrar na nossa mente. Se pela transgressão de Adão, a morte entrou por meio dele, a gente sabe disso. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Muito mais agora, o segundo Adão é Jesus. Esse que se tornou maldição por mim lá na cruz. Muito mais agora, aqueles que recebem de Deus. Quem aqui está recebendo de Deus? O quê? Bom, se fosse só a graça, já estava bom, mas é a imensa provisão da graça. E o quê? O que é dádiva? O que é dádiva? Presente. É dom. Outra versão diz, e o dom de Deus. É dádiva. Dádiva da justiça. Que dádiva? A justiça de Cristo Jesus, que não custou nada a você, custou o sangue de Jesus, a morte de Jesus, e só custa a você a rendição a Ele, dizer, eu recebo essa imensa provisão da graça, e esse dom da justiça, porque agora eu vou reinar em vida por meio de quem? De um único homem chamado Jesus Cristo. Eu fosse você, eu dava um aplauso a Jesus, eu fazia alguma coisa, eu dava um grito, dava um salto. Mas por que muitos não estão reinando? Por que muitos não estão reinando? Porque nós muitas vezes não estamos reinando aqui na terra, irmãos. Ficamos tão desesperados com as notícias más. Ficamos tão atordoados com a previsão dos economistas, dos políticos. Olha para Jesus, meu irmão. Jesus não se impressionou com o poder romano. Jesus não se impressionou com a influência dos fariseus. Jesus não se impressionou com nada disso. Porque até a sua morte não foi decidida pelos invejosos judeus fariseus daquela época. A sua morte não foi realizada por causa do poder de Roma, inquestionável naquela época. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Portanto, o que vai acontecer comigo e com você, ninguém vai fazer nada com você, nem vai alterar nada, porque Deus está conosco, e a sua imensa provisão da sua graça, e o dom da justiça que há em Cristo Jesus,
vão nos ajudar a reinar em vida agora, governar sobre essa terra. Quem recebe, faça um barulho, dê um grito, receba em nome de Jesus. Agora, por onde vem esse presente? De onde vem? Ele vem de um negócio chamado Evangelho de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada o quê? Cadê o versículo 17? Porque no Evangelho é revelado o quê, irmãos? A justiça de irmãos. Ninguém que não conhece o Evangelho não sabe e não recebe a justiça de Deus. É o Evangelho de Cristo que revela essa justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, como é que é? É pela? Não é pelas obras, não é pelo que eu acho, é pela fé, meu irmão. Você tem fé? Fé é a certeza daquilo que você espera. Você sabe que vai receber, porque a palavra de Deus está dizendo. Você não precisa sentir nada. Você não precisa sentir um calafrio, frio na espinha, e não sei o que, nada, quintura nas mãos. Isso pode até acontecer, o Espírito Santo é livre para fazer o que quiser, né? Você pode até ficar enchapado, embriagado, como os apóstolos fizeram naquele dia de Pentecostes. No entanto, a palavra de Deus é verdade, você pode crer nisso. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho de Jesus, irmãos, é o poder de Deus para trazer todas as bênçãos do Senhor a mim e a você. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que é que o Evangelho tem tanto poder, irmãos? Você sabe por quê? Porque é através do Evangelho que eu e você recebemos a justiça de Deus. Agora, há uma diferença, irmãos, entre aqueles que vivem debaixo de uma consciência de pecado e aqueles que vivem debaixo de uma consciência de justiça. De qual delas você quer estar? Debaixo de qual delas você quer estar? Aqueles que vivem debaixo de uma consciência de pecado estão sempre achando que estão em débito com Deus. Não, deve ter alguma coisa. Irmãos, sou esse tipo de gente que pensa assim, que se abrem para penitências, para fazer coisas e mais coisas, tentando agradar a divindade, tentando aplacar a divindade. São esses espíritos que levam as pessoas a festejar essa festa de ontem. Tentando aplacar, acalmar os espíritos. Não faz isso para o espírito não ficar bravo. Ainda mete medo nas pessoas. Consciência de pecado, irmãos, são aqueles que ainda não têm a revelação da justiça de Deus, que acham que precisam fazer muito para poder Deus se agradar deles. Mas aqueles que vivem debaixo de uma consciência de justiça já sabem que não só receberão no futuro, já receberam agora. O dom e a dádiva da justiça já lhes foi dado agora. Irmãos, é isso que faz a diferença entre vitoriosos e derrotados. Eu preciso ter essa consciência de justiça. Os derrotados só pensam no pecado. A Bíblia diz, né, pastor? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. É verdade. Não tem um que faça o bem, todos somos. É verdade. Mas é verdade também que Jesus morreu para nos tirar desse lugar onde não acontece nada. Jesus é o suficiente para arrancar a minha culpa, para remover a minha consciência de pecado, que sempre me leva para a culpa e Jesus me leva para ter uma consciência de vitória, não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele. Não é a sua habilidade, não é o que você pode fazer, não é o que você sabe fazer, não é aquilo que você pode oferecer, é aquilo que Jesus já ofereceu a você em seu lugar a Deus, e ele aceitou. Ele aperfeiçoou. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, eu quero ler o versículo 12. Não temos muito tempo, meu tempo já foi embora.
Hebreus 10, 12 diz assim: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que acontecia na antiga aliança, irmãos? Os sacerdotes ofereciam, toda vez que alguém pecava, ele tinha que ir lá e oferecer um cabrito ou um animal em holocausto. Aquele sacrifício valia para aquele pecado. Mas se daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a uma hora, aquela pessoa pecasse outra vez, tinha que trazer outro cabrito, outro boi. Ele está dizendo, Jesus entrou uma única vez no Santo dos Santos, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, uma única vez. E depois de eu ter oferecido esse sacrifício, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, Ele está esperando até que os seus sejam colocados como estrado dos seus pés. Versículo 14, porque por meio de um único sacrifício, Ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quantos aqui estão sendo santificados nessa noite? Você está sendo santificado. A santificação é um processo. Portanto, Ele aperfeiçoou para sempre, de uma vez por todas, você, a mim e todos aqueles que confiam nele. Se você já nasceu de novo, a parte mais importante de você, que é seu espírito, já foi aperfeiçoado. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Mas a justiça de Deus, então, se manifesta de 4 níveis. O primeiro deles, a justiça de Deus se manifesta no que os seus pecados já foram perdoados. 1 João 1,9 diz o quê? Vamos ler? Vamos ler todo mundo junto agora? Se confessarmos os nossos pecados, se você pecar depois que você se tornou justiça de Deus, o que você tem que fazer? Simplesmente confesse e seja perdoado. Até porque se Ele não perdoasse, ou não perdoa o pecado, quando você confessa e pede perdão, Ele seria injusto e infiel, sim ou não? Porque está dizendo o quê? Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Os meus pecados já foram castigados em Cristo na cruz. Se Ele exigisse pagamento pelos meus pecados outra vez, Ele estava fazendo o quê? Cobrando uma conta 2 vezes. Mas a minha conta é a sua conta. Dos meus pecados, dos seus pecados. Ei, catuca seu irmão agora com carinho. Balança o ombro dele assim agora. Do crente que está do seu lado aí, vai. Para ele que ele não durma nessa hora. Porque é importante que ele ouça isso. Seus pecados foram castigados em Cristo na cruz de Jesus. De uma vez por todas. Você não precisa mais pagar por ele. Você só precisa levá-lo a Jesus e reconhecer que Ele pagou os seus pecados. Segundo nível que a justiça de Deus se manifesta é que os seus pecados foram apagados. Não só foram perdoados, eles foram apagados. É como se Jesus escrevesse lá os seus pecados, né, num quadro. E aí você confessa e você é perdoado. E Jesus diz, estão todos perdoados. Mas eles estão lá. A Bíblia diz que eles não só foram perdoados, eles foram apagados. Jesus pega agora um apagador, chega lá e acabou, zerou. Hebreus 8:12 diz, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, Deus decidiu ter uma amnésia depois que você confessou e pediu perdão pelo seu pecado. Irmãos, que coisa maravilhosa. O que seria de nós se não fosse essa bênção? Estaríamos completamente condenados para sempre. Isaías 43:25 diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões,
por amor de mim, que não se lembra mais dos seus pecados. Você sabia que os pecados que você já pediu perdão, Deus não lembra mais deles? Acabou. Mas a justiça de Deus também se manifesta quando somos purificados de toda injustiça. 1 João 1,7 diz: porém, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmão, você sabe o que significa essa expressão, nos purifica de todo o pecado? São uma expressão que revela uma ação contínua. Se é a tradução de um verbo no grego, que não tem tradução no português, mas é como se ele estabeleceu uma ação no passado, e essa ação continua existindo hoje e vai continuar existindo sempre. Ele nos purificou do pecado no passado, Ele nos purifica hoje, e Ele continua purificando hoje, amanhã, depois de amanhã. É uma ação contínua da purificação. Você não precisa mais viver debaixo da mentira de Satanás, que você está em pecado, desde que você confesse, entregue a Jesus a sua vida, e você receba de volta aquilo que era seu. Porque o sangue de Jesus, a justiça de Cristo, a ação purificadora do sangue de Jesus é capaz e é suficiente para reparar os estragos que foram feitos pelo pecado na sua vida. E é por isso que isso faz você se tornar digno outra vez. Portanto, quando você chegar diante de Deus agora, nunca mais chegue como um mendigo, pedindo: será que Deus vai me ouvir? Meu Deus. Sabe, irmãos, quando você vê alguém que começa a se afastar da igreja, começa a se afastar da célula, começa a se afastar do convívio dos irmãos, alguma coisa errada está acontecendo. Ou ele está em pecado, está com vergonha de Deus e vergonha dos irmãos, e ao invés de correr para Deus, ele corre de Deus. Ao invés de correr para os irmãos, para o corpo, dizer: irmãos, ora por mim, me ajuda, eu estou sendo tentado, ora por mim. Não, ele corre com medo, corre para longe. O sangue de Jesus continua purificando sua vida, meu irmão. Purificando sua vida de todo estrago que o pecado faz. Por último, quarta coisa que a justiça de Deus se manifesta, Ele substitui a minha natureza pecaminosa pela justiça de Deus. Justificação ser justificado é ser substituído. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele colocou em mim e você uma perfeição que eu não tenho, não tinha e não seria capaz de ter. Mas Ele chegou com um manto de perfeição, vestiu você e disse para o Pai: Pai, o Senhor aceita essa justiça? E o Pai diz: eu aceito. E agora você pode entrar na presença dEle. Deixa eu dizer isso, quero terminar com essa frase: jamais volte a dizer que você não é digno, que você não pode, que você não consegue. Jamais volte a dizer ou a pensar que Deus não vai te ouvir na tua oração, porque nada do que você faça ou deixe de fazer vai mudar quem é Deus. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai mudar o amor de Deus por você. Nós é que nos afastamos do Senhor. Quando damos as costas para Ele, não cremos na justiça de Cristo. A Bíblia continua dizendo: achegai-vos a mim, eu me chegarei a vocês. O nível da sua intimidade é o nível que você deseja dele. Se você andar com um ladrão, você vai ser chamado de ladrão. Se você andar com um adúltero, você vai ser chamado de adúltero. Mas se você andar com um santo, você vai ser santificado. Se você andar com Deus, você vai ser santo igual a Ele. Por isso, quero dizer o que eu comecei dizendo no início. Se existe alguma bênção no céu, ela foi preparada para você. Se existe algo no céu, é para você. Se você foi feito digno por Jesus, então você pode dizer: eu sou digno que toda a minha família seja salva.
Você pode dizer, eu sou digno de comer o melhor dessa terra. Irmãos, escute isso, tem algumas pessoas que por causa de uma teologia da prosperidade deturpada, mal aplicada e com objetivos errados, desprezam as promessas de Deus que a teologia está mostrando e está falando. Você fala, olha, comer o melhor dessa terra, a gente tem que sofrer, tem que viver na pior mesmo, né? Para eles, graça de Deus é só quando você está na pior. Pois eu quero dizer a você que não importa onde a gente estiver, nós vamos comer o melhor dessa terra. Deus nos chamou para reinar em vida. Isso não tem nada a ver para ficar batendo no peito, sou filho do rei, e fazendo conta por aí, comprando o que não pode. Isso é loucura, isso é idiotice, me desculpa a expressão. Estou falando de você crer no Deus que você serve, no Jesus que deu a sua vida por você, para que você tenha tudo. A Bíblia diz, Ele se fez pobre para que você fosse rico. Aí você vai ganhar na cena, pastor? Não. É ter tudo o que você precisa para ser bem-sucedido na terra. É ter provisão, é não viver ansioso. É ter saúde na sua casa. É ter harmonia no seu lar. É ter alegria de viver, acordar de manhã e não estar preocupado, ansioso, o que é que eu vou fazer hoje, tomar o quê, preciso do quê? Jesus já fez por mim e por você, por isso eu posso dizer, nós vamos comer o melhor dessa terra, vamos. Nós vamos dirigir o melhor dessa terra. Quem entendeu vai receber agora. Eu vou vestir o melhor. Eu vou ter sucesso na minha célula. Eu vou multiplicar minha célula, eu vou ganhar mais uma pessoa para Jesus essa semana, esse ano. Eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela. Ela vai se tornar uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma família de Deus. Eu sou digno pelo sangue de Jesus. Diga, eu sou digno. Eu sou digno pelo sangue de Jesus. Você é digno por causa do sangue de Jesus? Você confia nele? Então fica de pé onde você está, nós vamos celebrar isso agora em nome de Jesus.